Estamos de volta, obrigada por sua companhia. Seguimos com a série Jornada Azul, falando sobre como a tecnologia tem mudado a vida das pessoas com diabetes. Eu estou aqui com a endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Piauí, doutora Patrícia Mello. Gratidão mais uma vez por sua presença e eu te convido a ver comigo e com o pessoal de casa o vídeo enviado por uma celebridade do universo azul, a dona Carmen Wills, símbolo de superação e força. Ela recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 em 1950, aos 19 anos. Hoje, com 94 anos, dona Carmen é reconhecida como a brasileira com maior tempo de diabetes tipo 1. E se tem conhecimento. Vamos ver. Oi, Piauí. Eu estou muito feliz de estar participando aqui da Jornada Azul, a convite da Giane, mãe do Enzo. Eu sou Carmen Wills, tenho 94 anos de idade e convivo há 75 anos com o diabetes tipo 1. Então vocês imaginam como era difícil o controle naquele tempo. Eu só tinha os exames de urina, que praticamente não ajudavam nada no controle da glicemia, mas a minha ajuda vinha da minha irmã, que era nutricionista, e me ensinava a fazer o balanceamento da comida, que é o mais importante na época. Durante 30 anos eu fiquei mais ou menos assim até chegar a glicofita, depois o glicosímetro, e aí começaram a aparecer os recursos tecnológicos que hoje em dia ajudam muito, graças a Deus. E eu estou usando agora o sensor, então facilitou muito a vida. E também vocês podem saber mais a meu respeito vendo esse livro que foi escrito pela jornalista Letícia Martins. Está disponível no link da Momento Saúde Editora. Então, eu quero deixar a minha palavra final, que é possibilidade. A gente tendo cuidado com a alimentação, com os esportes, com a conduta médica e também confiando principalmente em Deus. Eu sou cristã e deixo aqui a minha palavra de esperança. A gente fica emocionada, hein? Que especial. Como mãe do Enzo, eu preciso dizer que isso me deixa assim, sabe, com uma luz, com emoção, com a vontade de rir, com a vontade de chorar. Para mim, a dona Carmen representa acima de tudo isso, esperança. Muita saúde para a senhora, dona Carmen Wills. Obrigada por nos inspirar. E obrigada a Débora, filha da dona Carmen, pelo envio do vídeo. Eu já estou doida para ler o livro que ela mostrou, que foi lançado no 25º Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, no último mês de outubro. A escritora e querida amiga jornalista Letícia Martins. Acesse então momentodiabetes.com.br e adquira 75 anos superando diabetes tipo 1, a biografia de Carmen Wills. Gente, a doutora Patrícia, dá para imaginar a jornada dessa senhora, o quão difícil, porque ela tá linda, ela tá maravilhosa, mas a gente imagina que ela falou que passou 30 anos sem aferir, não é? A gente vê, né, que ela, na verdade, ela aprendeu a conviver. Eu acho que isso é importante. Eu acho que diabetes não é uma sentença. Eu acho que se a gente aprender a conviver, requer realmente um desafio diário, né, como você bem sabe, a questão da contagem de carboidratos nos pacientes com diabetes tipo 1, a questão da monitorização. E é como ela falou, imagina, aquele tempo que a gente não tinha e hoje a gente tem, assim, surgiram novos métodos de monitorização que facilitaram bastante essa vivência. Eu creio que vem uma geração de Carmen Wills, de pessoas com 75 anos, com 80 anos de diabetes tipo 1.
Mas eu tenho certeza, assim, porque hoje a tecnologia e tudo que nós temos, o acesso à informação é completamente outro, é outro mundo. Dona Carmen nasceu 10 anos depois da descoberta da insulina. Imagina. Então ela viu tudo acontecer, toda a evolução do tratamento passou por ela também, né? Então, que maravilhoso é isso. E a gente sabe que disciplina, eu acho que é a palavra que cabe a ela, né? Ela teve uma ajuda de uma nutricionista da família, irmã, e eu creio que a palavra que conduziu foi essa aceitação, né? Junto com a disciplina e a fé que ela colocou. Tem que ter fé, tem que colocar fé nessa insulina, né? Doutora, a aferição da glicemia, ela antes realizada por fitinhas, né, que era colocada na urina, muita coisa mudou. Hoje nós temos recursos mais modernos, as pessoas têm acesso a um glicosímetro, as prefeituras deveriam disponibilizar aqui na capital. As UBSs devem disponibilizar glicosímetros para o monitoramento das taxas, principalmente para quem faz uso de insulina. Mas tem outros recursos que chamam a atenção pela qualidade. Gostaria muito que a senhora falasse dos sensores de monitoramento contínuo, doutora. Isso. Chegou recentemente, inclusive, o que a gente chama de integrado, né? Que é aquele que, não sei se eu posso falar o nome, né? O Libre Freestyle 2 Plus. Ele dura 15 dias, ele tem a vantagem de que ele monitora mesmo através de Bluetooth, então é integrado a todo momento, então não precisa mais você estar lendo para poder medir. Já é uma vantagem o fato de você não estar tendo que furar todo, assim, 3, 4, 5, 6 vezes ou mais por dia, né? Então já tem aquele conforto, mas ele já emite por Bluetooth para o celular do paciente e ele ainda emite alarmes. Então, o que eu acho que é mais vantajoso, porque funciona quase como um pâncreas, né? Porque ele avisa quando está baixando. Deixa eu mostrar porque ela está falando disso, então eu vou aproveitar a oportunidade, porque meu filho faz uso desse monitoramento, é o Libre 2 Plus. Ele está nesse momento com um sensor no braço, que é uma bolinha como se fosse um chip, uma bolinha branca no braço. E nesse momento ele está com a taxa no celular dele, que pode ser espelhado para outros celulares. Ele está em casa, eu estou aqui, mas eu estou vendo nesse momento como está a glicemia dele. Inclusive está bem altinha. Pode aqui aproximar. Aproximar para ver como funciona, como fica na tela. Vou segurar aqui, viu? Doutora, ele teve uma hipoglicemia a 1h da tarde, então você vê que tá vermelhinho aqui. Tá vermelhinho aqui. E ele tomou, antes de eu sair de casa, ai meu Deus, retinho, tomou açúcar. E eu acho que o que está acontecendo agora é uma hiperglicemia de rebote. Isso. Porque ele não conseguiu, talvez ainda tomou muito açúcar. Talvez. E essa é uma vantagem do Libre. O que acontece? A setinha aqui, doutora? Isso. Exatamente, a seta de tendência. O que acontece? O Libre, nesses momentos, a gente tem que sempre falar para o paciente que ele reflete a glicemia de 15 minutos atrás. Então, por exemplo, se ele vê que está com hipoglicemia, o ideal primeiro é confirmar, tá, a hipoglicemia, apesar de que esse aparelho ele é bem moderno, tem outros no mercado que estão surgindo, que é bom, porque tendo concorrência, a gente tende a ter redução de preço, mas assim, eles ainda não nos dão tanta informação quanto o Libre, então por isso que eu citei o nome do Libre. E ele tem a seta de tendência, então, por exemplo, o Enza ele deve ter tomado conduta, aí de acordo com a faixa etária a gente indica 5, 10 gramas, 15 gramas de carboidrato, né? E aí, quando o paciente ele ingere esse carboidrato, ele tem que ter a paciência de esperar 10, 15 minutos para aferir, e aferir de preferência no dedinho. Por quê? Porque o Libre, ele demora 15 minutos a mais para poder ter esse resultado. Então, mas ele tem a seta de tendência. Então, se ele já está com a setinha para cima, ele já dá aquele conforto de saber que está subindo. Tem que ter paciência que vai subir. Ou já talvez até já esteja já chegando lá, né? Então, por isso que às vezes é bom parear. Mas ele permite que a pessoa fique muito confortável. Então, por exemplo, você está dormindo à noite, tem mãe que não dorme à noite, você deve ter passado por isso, furando o dedinho do filho, com medo do filho fazer hipoglicemia. Então, o Libre está lá medindo, não está tendo que furar a criança, e a mãe pode dormir, porque se ele cair, ele vai tocar o alarme. Então, a mãe acorda. Então, ela não precisa mais ficar
ficar naquele estresse. O ruim do alarme é que ele traz muita ansiedade, né? É verdade. E toca direto, porque tá subindo, tá tocando, tá baixando, tá tocando. Então o Enzo não consegue dormir. Isso é um com problema. o alarme, né? E eu acho que as pessoas não conseguem dormir. Mas só em você não ter que fazer glicemia, porque quando era bebê, eu tinha que escolher o dedo, olhava qual dedo menos furado, né? Não era uma tristeza. E as mães que têm bebês hoje que fazem uso de glicosímetro, que é bom também, né, doutora? Não é porque tem um sensor que a gente vai olhar para o glicosímetro e achar que não presta, não é? E ainda é mais confiável. Então, existe uma acurácia maior nesse aparelho, com esse aparelho. Tem, ela é mais acurada e ela é em tempo real, diferente dos sensores. Os sensores, eles ficam no interstício, que a gente chama, dentro da pele. Então, eles têm um atraso de 15 minutos em relação ao glicosímetro. Então, inclusive, quando a gente tem glicemias muito diferentes do que esperamos, o ideal ainda é medir. Pronto. Então, não fique achando que pelo fato de você não estar com um sensor, você não tem um tratamento bom. Porque as pessoas tendem a querer copiar tratamentos. Ah, fulano usa bomba, eu quero uma bomba. Parece que é aquilo que vai resolver a sua situação. Bom, doutora Patrícia, eu vou chamar agora um vídeo. Ele foi enviado por uma associada da ADIP. Muito obrigada, é a Tatiana Sobral. Ela tem uma pergunta para fazer. Meu nome é Tatiana Sobral, eu tenho diabetes há 16 anos. E eu queria saber qual é a eficiência da insulina Icodec e qual é a previsão de chegada ao Brasil. Então, a Icodec é a insulina basal semanal. Então, a gente sabe que tem pacientes que aplicam 2 vezes a glargina, 3 vezes a NPH. Então, essa insulina vai permitir que, em vez de você aplicar todo dia 2, 3 vezes, ou todo dia, 1 vez, né, a basal, você vai aplicar 1 vez por semana. Ela é eficiente, ela foi aprovada pela Anvisa, mas a gente ainda não tem data certa ainda para a chegada da Icodec. Mas é algo que veio para amenizar o desconforto das aplicações da insulina. Eu já fico até imaginando, porque o Enzo toma duas aplicações da basal por dia, que a Icodec é uma basal, não é isso? Uma insulina basal. Então, quer dizer, por mês, então ele aplica 56 vezes. Isso. 56 vezes ele aplica só esse tipo de insulina. Então, seria trocar 56 aplicações por 4 por mês. Então, até suspende aquela história da loucura que você fica na agonia de você faz muitas coisas no automático. Eu apliquei ou não apliquei a insulina, que acontece muito. Então, aplicou 1 vez e tchau. Deve vir com preço bem salgadinho, como tudo que chega, mas é sempre bom saber que essas coisas já existem, né, doutora? Sim, e assim, uma vez que elas cheguem, a concorrência depois chega e a gente espera que reduza, tem que esperar a patente cair, aí outras vão surgir. Como já foi a Lantus um dia bem mais cara, que hoje já tem as genéricas e todas com o mesmo efeito. Com fé em Deus, logo nós vamos estar com a Icodec lá na farmácia do povo. Oremos. Então vamos ver aqui outra pergunta. As pessoas mandaram, estão querendo saber sobre tecnologia e inovação. Vamos ver. Olá, eu sou a Amanda, já sou diabética há mais de 15 anos e a gente tem uma dúvida agora, que foi inaugurada agora uma nova bomba de insulina no Congresso, que é a NanoPump. E a gente queria saber qual é a diferença dela em relação às outras bombas de insulina e se ela realmente pode ser assemelhada a um pâncreas artificial. Então, a NanoPump, ela realmente foi lançada agora no Congresso. Ela é uma bomba de insulina que ela não tem fios. Ela é muito pequenininha, muito leve. Ela é mais ou menos 4 por 2 centímetros por 1, né? Ela tem um sensorzinho também que é menor do que ela ainda. E ela envia por Bluetooth para o sensor, quer dizer, ela recebe do sensor as orientações, né? E a gente consegue controlá-la pelo celular e por outro dispositivo. Ela tem que ser trocada a cada 3 dias, tem que ser trocado o reservatório, né? Então ele permite ali um reservatório de 200 ou 300 unidades, a depender do que você adquirir. Ela não precisa tirar para tomar banho, não precisa tirar para fazer esporte, para fazer natação. E o que é mais legal dela é que ela permite que
você pode ingerir até 80 gramas de carboidrato na refeição, você não precisa contar e aplicar, né? Se você tem aquela noção que vai ingerir menos de 80, você só tem que colocar com a refeição que você vai fazer e ele mesmo, por tendência mesmo ao aumento, ele já faz aquele cálculo intuitivo. E ele também modifica o basal de acordo com a tendência da glicemia, se é aumentar ou reduzir. Então é quase um pâncreas mesmo. É o que temos de mais próximo, né? Mais aproximado. Vamos pedir aqui uma imagem bem curiosa para a gente ver a evolução das bombas. Olha só esse cidadão carregando a sua bomba de insulina em 1960. Não dava, né? Não dá. Mas foi o começo de tudo. Aí nós temos a Marina, que tem um perfil chamado @diabética do tipo ruim. É uma brincadeira, uma ironia que ela faz. Ela é uma pessoa, assim, uma influencer, tem 25 anos de diabetes. Ela já está aí com a sua bomba no braço. Incrível a tecnologia. Essa bomba tem o peso de uma caneta Bic. Imagina o peso que esse rapaz carregou aí com essa bomba dele em 1960. Imagina. Tudo muda, né? Doutora, então, assim, existem muitas bombas no mercado. Cada vez mais as pessoas fazem uso de bomba de insulina. Quando é necessária a prescrição? Para quem é indicada a bomba? Então, a bomba de insulina, ela é indicada para os pacientes que fazem contagem de carboidrato, para os pacientes que, mesmo tentando fazer tudo que é mais próximo do ideal, não atingem um controle adequado, ou que tem muita hipoglicemia, especialmente noturna, que tem uma variação do dia a dia importante, então são pacientes que não têm hábitos bem estabelecidos, então isso atrapalha um pouco o dia a dia. Por quê? Porque com a bomba, o paciente ele tem diferentes basais ao longo do dia, então isso permite refinar o tratamento. A questão das aplicações, o paciente fica com a agulhinha conectada no intestino, na pele, então a todo momento está injetando e toda vez que ele come, a depender da bomba, você tem que fazer a contagem e colocar, né? Mas ele permite, por exemplo, na vigência de uma hipoglicemia, ele suspende a injeção de insulina. Percebe a questão da insulina ativa no corpo, né? Ele tem essa sensibilidade para não injetar mais, porque já ainda tem insulina ali no corpo. Circulando no sangue, exatamente. Então, se o paciente está com hipoglicemia, ele mesmo suspende. Então, é quase um pâncreas, mas essa evolução das bombas, elas estão vindo cada vez melhores, né? E assim, diminuindo a necessidade de ajuste pelo paciente. Então, assim, a indicação se eu tenho um paciente que ou não consegue atingir meta, mesmo fazendo tudo direitinho, é um bom candidato. Eu já tive paciente que usou bomba e preferiu voltar, porque era um paciente que ele tinha muita hipoglicemia, com convulsão, com necessidade de SAMU para ir buscá-lo em casa, e a gente começou a bomba para ele e o que ele viu? Ele viu que antes ele não fazia a contagem direitinho e que depois, a partir do momento que ele começou a ter um cuidado maior, porque ele tinha a bomba para se preocupar a todo momento, ele adquiriu hábitos melhores, a contagem ficou mais adequada e aí ele disse, não, eu acho que até é melhor ficar, é menos chato do que eu ficar colocando, tirando. Então ele desistiu da bomba. Eu tive esse caso de paciente, então não vai facilitar tanto. Quando o Enzo tinha 10 anos, ele fez o test drive da bomba, né? Na época tinha esse recurso do test drive da bomba e nós tivemos muita dificuldade de adaptação, eu não dominava tanto a contagem de carboidrato, eu estava muito despreparada para a bomba, então quando ela chegou realmente ela representou uma bomba para mim, mas para mim naquele momento, talvez se chegasse hoje fosse uma outra situação, né? Que é bom. E ele também, o Enzo achou que não ficou com tanta liberdade, nós passamos por alguns perrengues, pelo fato, na nanopump, há uma agulhinha que fica no corpo, né? E na outra bomba era um catéter que ele dobrava. Então já teve um momento que o catéter dobrou e a gente não tinha mais tanta facilidade para fazer as trocas de catéter. Então nós passamos por muitas dificuldades e aí voltamos para a caneta. E eu conheço várias pessoas, como você falou, que já tiveram experiências boas ou não, então é muito pessoal isso, né? Conheço 2 irmãs, as 2 têm condição de ter bomba, uma não quer, a outra ama.
Então é muito pessoal e ainda bem que as pessoas têm a opção, né? Exatamente, é aí que tá. A gente tem a opção de escolher o que se adapta ao dia a dia, né? Agora, gente, a Nanopump custa quanto, doutora? 87 mil o tratamento anual dela. Então, assim, acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder prescrever com vontade. É, mesmo, não né? dá. Assim, agora eu vou falar para vocês que toda vez que surge uma inovação, eu penso agora como mãe. Eu acho assim, me dá uma esperança, não exatamente de que o Enzo vai usar aquilo, mas de que tem gente estudando, trabalhando duro para melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes. E vai que em uma dessas aí surge o super medicamento, a super virada de chave para gerar cura, né? O que a gente quer, uma vida, porque fazer o trabalho do pâncreas de forma artesanal, doutora, não é fácil, né? É. Eu vou agora chamar um outro vídeo. Agora é da Tereza Cristina Parentes, ela é também uma associada da ADIP e ela tem uma pergunta para você, doutora. Eu sou Tereza Cristina, tenho diabetes tipo 2 e gostaria de saber se tem alguma novidade de medicação no caso de diabetes tipo 2. Tudo bem, Tereza, obrigada. Então, no diabetes tipo 2, o que nós temos de mais novo são a questão da dapagliflozina e da empagliflozina, né, que é o Forxiga, que é um medicamento que, além de ajudar no controle glicêmico, ele traz um benefício tanto renal quanto cardíaco. E as canetas, que são utilizadas inclusive para obesidade, mas que trazem um benefício muito grande no controle do diabetes. Nós temos 3 tipos de medicações, que um é a liraglutida, que a gente encontra no Saxenda, Oliri, o outro é a semaglutida, que a gente encontra oral no Ribelsus, e injetável a gente encontra no Ozempic, no Wegovy, e a tizepatida, que é o Mounjaro, né, que são medicamentos que emagrecem bastante, e como o diabetes tipo 2, na grande maioria das vezes, tem uma forte associação com obesidade, ele ajuda muito no controle do diabetes. Inclusive, tem pacientes que entram em remissão, tem pacientes que a gente tira todos os medicamentos. Eu já tenho pacientes em consultórios que a gente retirou, pacientes que a gente nunca mais tinha visto glicada normal, a gente via glicada dentro da meta. Sim. Mas hoje a gente já vê glicada de pessoas que não têm diabetes. Então, sim, isso pra gente é um conforto muito grande da gente poder oferecer isso pro paciente. A gente sabe que o custo aí também ainda é alto, mas eu acredito que ao longo do tempo isso aí vai ficar cada vez mais acessível. Falou em remissão, a Tereza Cristina, que acabou de falar, ela fez uma bariátrica, né? Então, antes da bariátrica, ela fazia uso, inclusive, de insulinas. E hoje ela está só com o medicamento mesmo, com alguns medicamentos, mas sem insulina, não é? Então ainda tem a bariátrica, que também pode ser um recurso no caso de uma obesidade, não? É um recurso ainda, tá? Na verdade é um recurso que ajuda muito no controle do diabetes, no controle da hipertensão, na redução do risco cardiovascular. Os pacientes que têm obesidade, que são refratários ao tratamento, eles devem sim se entrar nos critérios, especialmente se tiver diabetes, porque se o paciente tem um diabetes que ainda, às vezes, nem está na insulina ainda, esses às vezes entram em remissão, eles tiram o diagnóstico, né? Claro, que uma vez com diabetes a gente não diz que curou, a gente fala que entrou em remissão. Porque o pâncreas ele já tem uma certa dificuldade de lidar com a sobrecarga da glicose, do carboidrato. Mas é muito bacana da gente ver e é um tratamento assim, que a gente oferece e é importante que se tenha conhecimento que faz parte da terapêutica para o diabetes também. Doutora, o Novembro Azul em 2025 traz como tema diabetes e trabalho, para justamente levantar essa questão da pessoa com diabetes, que é um colaborador, que trabalha numa empresa e que tem necessidades, algumas necessidades diferentes das outras pessoas. O que é que você tem a dizer hoje para esses colaboradores, para essas empresas, nesse mês, né, nesse momento tão oportuno? O diabetes é uma condição em que o profissional ele tem como exercer sua atividade de forma normal. Só que, algumas vezes, com algumas necessidades especiais. Por exemplo, existem pessoas que têm diabetes que eles precisam se alimentar dentro dos horários. Então, às vezes, ele precisa fazer pequenos lanches. Então, se ele ficar períodos longos sem comer, ele pode ter uma hipoglicemia grave, com perda de consciência, convulsão. Então, ter o horário para comer é importante.
Outros pacientes precisam levar a sua insulina para o trabalho, né? A gente sabe que a insulina, ela pode ser armazenada fora da geladeira, mas a depender do local de trabalho, às vezes o paciente trabalha num local quente, um pedreiro, por exemplo, então ele vai precisar provavelmente de ter um lugar mais refrigerado para colocar, então ter onde guardar a sua insulina. Uma térmica, não é? Uma geladeirinha ali qualquer, vai precisar, né? E vai precisar daquele momento para fazer o uso da medicação, vai precisar, e assim, não ter que esconder, porque é uma condição normal, né? Então esse paciente, e além de ter também a questão dos cuidados, né, com os EPIs, né, por exemplo, eu já tive pacientes que trabalhavam em hotel que ela lavava os banheiros descalço, então ela estava cheia de fungo no dedo. Nossa. E com diabetes. Então, falta EPI aí, né, o equipamento de proteção individual. Então, isso, na verdade, é para qualquer pessoa, mas existe esse tipo de condição, né? Então, o paciente com diabetes, ele pode ter uma vida normal, ele pode ser produtivo, ele vai produzir, e se ele estiver confortável com essa situação no trabalho, aí que ele vai produzir bem mesmo, né? E aí, para encerrar aqui nossa jornada tão especial, gostei muito da nossa conversa, tenho certeza que o pessoal que está em casa também. Deixa aqui uma mensagem para reforçar, para que todos possam levar esse novembro para 2026, para dezembro, para a vida. O que eu gostaria de dizer é que o diabetes não é limitante, tá? A condição diabetes é uma forma de se chamar a atenção para a nossa saúde. Então, se você tem como cuidar do seu corpo melhor, se você tem como se alimentar bem, se você tem como se exercitar, procurar manter um peso bom, se você gosta de si, se você se cuida, o diabetes não vai limitar em nada. Agora, você já tem diabetes, assim, ter esses cuidados é muito importante. É uma forma de se amar. Então, assim, fazer uso das medicações de forma regular, ter aquele controle adequado, né? Quando for necessário monitoramento, fazer as medidinhas, levar para o seu médico, conversar com o seu médico e os outros profissionais de saúde, nutricionista, educador físico, é muito importante. Então, assim, aproveitar esse momento do Novembro Azul de Diabetes para dizer que você pode ter uma vida normal e conviver com diabetes e chegar aí aos 94 anos como a dona Carmen aí, bem saudável. Linda, né? Muito obrigada, viu, doutora Patrícia, pela sua presença, pela sua presença, inclusive, nas ações da ADIP. Gente, nós chegamos ao fim dessa série com o coração cheio de gratidão. A Jornada Azul está aqui para lembrar que viver com diabetes é possível, com equilíbrio, atenção e amor. Eu quero agradecer a você pela companhia, a todos os entrevistados que estiveram conosco, a todos que enviaram vídeos, a toda a equipe da TV Cidade Verde, o canal 5.2 e a direção da Cidade Verde que acreditou nesse projeto. Eu dedico esta série a todos os profissionais da saúde, as pessoas que cuidam de alguém que ama, que tem diabetes, a todas as pessoas que convivem com essa condição e, em especial, ao meu filho Enzo, que tem diabetes aos 20 anos. Um beijo, meu filho, te amo muito. Quer ver todos os episódios? É só acessar lá no CV Play. Eu sou Jeane Mello e essa foi a Jornada Azul, Viver com Diabetes.